E para agradecer e encerrar a tua participação aqui, Felipe, eu queria que você falasse do São Paulo, porque também está agitado, né? Possibilidade de saída do Rodrigo Caio, o Hernanes chegando. Conta mais um pouco aí desse dia agitado aí no mercado do São Paulo também. É aquele negócio assim, né? Agitado, pero não muito, porque a notícia é antiga, né? A gente já vem falando sobre o Rodrigo Caio já há vários dias, é um jogador que perdeu espaço, se contundiu é verdade, mas perdeu espaço em 2018 no São Paulo, um jogador que sempre teve muito mercado, o São Paulo chegou a recusar ótimas propostas pelo Rodrigo Caio, mas fato é que depois essas propostas foram se rareando, a ideia do Rodrigo Caio, ele nunca escondeu de ninguém, é jogar no futebol do exterior, mas o Santos, com um novo treinador, o Sampaoli, um técnico que gosta de um futebol de bola no chão, zagueiros que consigam começar a construção do jogo, né, como se diz no mundo mais moderno do futebol. E o Rodrigo Caio é uma opção, o Sampaoli gostaria de ter o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é um jogador que tenta ainda jogar no futebol do exterior. Fato é que o Santos queria não só o Rodrigo Caio, mas também o Walsh, que é o capitão do time sub-20 do São Paulo, um jogador muito jovem ainda, mas o São Paulo não tem interesse em negociar o Walsh nesse momento. Ele é um jogador que é promissor, dirigentes enxergam isso nesse jogador, que tem passagens pela seleção brasileira sub-20 também, então teria o interesse do Santos em contratar esses dois jogadores. Mas me parece, nesse momento atual, uma negociação um pouco difícil, até pela vontade, acho que até do São Paulo, é uma vontade do Rodrigo Caio, mas também do São Paulo, de tentar fazer mais dinheiro com ele e vender para o exterior, caso uma proposta apareça. Parece uma negociação um pouco mais complicada, mas de repente pode fluir aí a negociação e o Rodrigo Caio se transferir para Vila Belmiro. E a outra negociação, essa bem mais difícil, do Hernanes, né? Hernanes é um jogador que vira e mexe a desejo do São Paulino, está no eBay Fortune, ganha um bom dinheiro, não jogou muito também na temporada 2019, não foi tão aproveitado assim, e vale lembrar que é o último ano também de contrato do Hernanes lá na China. No meio do ano, o Hernanes pode assinar um contrato com qualquer clube sem ter de pagar nada ao eBay Fortune, ou seja, é a última oportunidade do clube chinês de fazer algum dinheiro com o Hernanes. De repente é nisso que se apoiam os dirigentes do São Paulo para tentar a contratação. Até agora há pouco, né, André, Rafa, amigos do Central do Mercado, quem acompanha o Hernanes nas redes sociais, né, eu acompanho, um cara muito ativo, um cara muito engraçado, ele postou uma mensagem um pouco enigmática num aeroporto dizendo que iria se ausentar das redes sociais aí por alguns dias, né, e não disse o motivo disso, não disse para onde ele iria, só disse que iria se ausentar. E aí muita gente já começou será que vem para o Brasil? Será que está chegando em São Paulo? Bababá. E o Petros, né, que foi companheiro do Hernanes do São Paulo, também foi lá e nos comentários disse o seguinte, revela aí logo o futuro, o torcedor do São Paulo está esperando, bababá. Então muito torcedor começou a se coçar, dizendo, será que o Hernanes está vindo mesmo para São Paulo? Isso deu uma agitada, uma bombada geral nas redes sociais, e tem São Paulino mesmo acreditando que o Hernanes possa desembarcar no Morumbi em 2019. Seria para o São Paulo uma ótima contratação, mas alguns dirigentes do São Paulo enxergam essa possibilidade como remota. Seria espetacular, sem dúvida nenhuma. E como o Petros gosta de agitar também, né? O Petros adora agitar. Você conhece muito bem ele, acompanhou ele aqui no Corinthians e no São Paulo. Ele é um bom agitador. Felipe, obrigado pelas informações. Você tem passagem livre aqui na Central do Mercado. Qualquer novidade, principalmente do Mauro Bozelli no Corinthians, você volta aqui na Central do Mercado para atualizar a gente, tá bom? Fechado, rapaziada. Valeu, bom trabalho para vocês aí. Valeu. E só para a gente completar o noticiário do São Paulo, o Vitor Ferraz é um jogador que também interessa ao São Paulo, só que está acontecendo uma situação bizarra, porque o São Paulo já tinha fechado a negociação com o Trellis, uma troca, tudo certo. Aí quando chegou o São Paulo, ele falou, não, vamos dar uma brecada, não quero o Trellis, queria dinheiro. O São Paulo fez uma última oferta, coisa de quase 2 semanas. Só que, até agora, o presidente do São Paulo não respondeu às ligações da diretoria do São Paulo e do empresário do Vitor Ferraz, que também quer resolver a vida do jogador. Enquanto isso, o jogador de 31 anos, que pode fazer um último grande contrato na carreira, quer jogar a Libertadores, tem essa possibilidade, melhor dizendo, de jogar a Libertadores, fica amarrado à espera de algo que... Será que vai acontecer? Uma resposta do presidente Pérez? Rafa, eu queria a tua opinião em relação a essa situação do Vitor Ferraz e também Rodrigo Caio e Hernanes. O Diniz acabou de falar pra gente que o Sampaoli deu um aval para uma negociação que a gente sabe que é bem complicada, de uma ida do Rodrigo Caio. Não é impossível pensar que o Santos, talvez, no momento em que se movimente
com relação ao nome do Vitor Ferraz, para aceitar ou não uma proposta, tente de alguma maneira inserir um empréstimo do Rodrigo Caio, ou o que quer que seja, nessa negociação, né? Se ela está parada nesse momento, se o jogo, tanto o empresário do jogador como o próprio São Paulo estão sendo ignorados nesse momento, né? Que é a notícia que a gente tem em mãos, fatalmente o que foi acordado no primeiro momento não interessa mais ao Santos, né? E essa é a maior dificuldade das trocas de comando. A chegada de um treinador em cima do início da próxima temporada. Você muda todo o planejamento, né? Ou você abandona aquilo que tinha pensado antes. Jogadores que sairiam, o Bruno Henrique, por exemplo, com proposta do Flamengo. Também é uma situação que também está emperrada. Era muito mais prático antes, se você tivesse uma continuidade de trabalho, fatalmente ele teria saído de maneira mais simples. Então, é muito difícil se organizar e isso emperra não só o planejamento do Santos, como até dos jogadores que vislumbravam uma saída e tinham a saída praticamente. Opa! Central do Mercado, hein? Essa sirene é que tem novidade no Central do Mercado. É isso, André Hernan? Tem novidade quente. Rafael Rezende está aqui ao meu lado. Já sabe qual é a notícia. É uma notícia muito importante. É uma notícia que a gente está trazendo em primeira mão aqui na Central do Mercado. Apuração minha e do Rafael Zarco, do Globoesporte.com. Rodrigo Caio, muito próximo de ser jogador do Flamengo. O Rodrigo Caio tem 4 propostas na mesa do São Paulo. Uma do Fenerbahçe, da Turquia, 1 ano de empréstimo com opção de compra. Outra de um clube da Inglaterra. O Grêmio também sinalizou a possibilidade de ter o Rodrigo Caio, mas o Grêmio tem Kahneman e Jeromel. E o Rodrigo Caio teria que buscar uma vaga no time. Aí a proposta do Flamengo, o projeto que foi apresentado ao Rodrigo Caio, ele gostou muito. E o Rodrigo Caio, além, claro, da comissão técnica, de todo o investimento que o Flamengo vai fazer, disputar a Libertadores, dar uma guinada, uma volta por cima na carreira, isso seduziu o Rodrigo Caio. O Flamengo e o São Paulo estão conversando e acertando os últimos detalhes. É uma compra em definitivo do Flamengo que, repito, vai contratar o Rodrigo Caio. Nos próximos dias esse acerto vai chegar aos detalhes finais e aí o anúncio do Flamengo. Então o Rodrigo Caio optou por ir para o Flamengo das propostas que ele tem. Então eu repito a informação que eu trago agora, Rodrigo Caio muito próximo de ser jogador do Flamengo. Rafa. Falando do lado esportivo, sai em baixa do São Paulo, mas é top no mercado brasileiro. É jogador de primeira prateleira e acho que o Flamengo se reforça a partir da saída do Hever. A gente debatia a questão do Dedé, que eu acho que está acima nesse momento, mas o Rodrigo Caio busca uma afirmação realmente muito desgastado dentro do São Paulo e tem futebol para apresentar, e inclusive para ainda pensar futuramente, talvez 1, 2 anos, ainda dar esse salto para o futebol europeu que ele tinha como expectativa e aparentemente não vai se concretizar. Acho um bom movimento do Flamengo no mercado. E bem ou mal, o São Paulo deve lucrar com um jogador que tinha virado mais uma batata quente do que qualquer outra coisa, né? E o São Paulo também queria que o Rodrigo tivesse novos ares, né? Porque não tinha mais clima para ele ficar no São Paulo e o próprio Rodrigo já tinha deixado isso bem claro. Teve a proposta do Barcelona e eu gostaria de deixar isso bem claro também, que evidentemente se desse certo o negócio com o Barcelona, um empréstimo por 6 meses, com opção de compra, o Rodrigo Caio, claro, ia optar pelo Barcelona por ser o Barcelona. Claro. Não dando certo a situação com o Barcelona, aí cresceu o Flamengo. Aí o projeto do Flamengo, que foi apresentado para o Rodrigo Caio, ele foi estudando, foi gostando e até aceitar jogar no Flamengo. Aí você está falando de um negócio em definitivo, né? E ele tinha também, como a gente informou, e ele tinha também o Fenerbahçe, um clube da Inglaterra. Ou seja, o que o Flamengo apresentou para ele, e isso a gente vai apurar e trazer novos detalhes, é algo que é maior, é muito grande, uma Libertadores, enfim. Tem, inclusive, relação com deixar uma impressão melhor dentro do cenário do futebol brasileiro, né? Se ele sai, não para um segundo escalão do futebol europeu, mas para um time médio, pequeno, de primeiro escalão, talvez ele deixasse uma impressão muito ruim pelo que foi a saída do São Paulo, né? Jogando pouco, a questão da lesão na última temporada, as críticas que fez ao Aguirre já na reta final, depois da confirmação da saída do treinador uruguaio. Então, acho que ele busca uma redenção, digamos assim, dentro do futebol brasileiro. E jogando a Libertadores, sendo titular do Flamengo, de um clube que vai fazer investimento, você vê possibilidade de ele voltar à seleção brasileira, que é o que ele quer também? Acho possível, mas aí a gente está falando do Rodrigo Caio 100%. O máximo pleno, que ele o máximo que ele já apresentou na carreira, a confirmação de um potencial de jogador de seleção olímpica, por exemplo.
Ele vai ter que fazer o que nos últimos tempos de São Paulo ele não conseguia apresentar. Mas a gente está falando de uma série de questões, preferência por outros jogadores, a questão da lesão que o deixou de fora e o retorno onde ele atuou pouco. Acho que ele tem muito mais bola do que apresentou na reta final do contrato com o São Paulo. E isso ele vai ter que provar dentro do Flamengo se quiser retornar à seleção. E essa questão do Grêmio, né, que tem Jeromel e tem Kahneman, evidentemente o jogador sabe onde ele vai jogar e sabe onde ele vai ter que buscar. E buscar uma vaga com 2 zagueiros que tem tanto entrosamento como os Jeromel dois... e Kahneman, se você é o Rodrigo Caio, eu não estou falando, claro, tem zagueiro que vai aceitar chegar num clube como o Grêmio e trabalhar com mais dentro do elenco do que como titular. Não é o caso do Rodrigo Caio, na minha opinião. Acho que ele tem bola para ser titular na maior parte das equipes do futebol brasileiro. A partir daí não faz sentido uma transferência para o Grêmio. Por mais que a gente fale em elenco, em rotação, ele é o tipo de jogador no nosso cenário, dentro do futebol brasileiro, que pode pleitear a titularidade. Talvez menos no Grêmio, né? Claro. Que tem uma dupla consolidada e de altíssimo nível. Não, e o Kahneman é seleção argentina e o Jeromel é seleção brasileira. Então a opção pelo Flamengo... Como é que você acha, como é que você entende que o Abel vai receber e tratar um jogador como o Rodrigo Caio? Assim, que é um cara muito bom de vestiário, é um cara muito bom de elenco. Fico tentando entender se esse movimento pelo Rodrigo Caio significa abrir mão do que seria a tentativa no Dedé, né? O Rodrigo Caio chegar como essa referência. Não, os dois seria a dupla para competir com o Jeromel e o Kahneman, por exemplo. Entendeu? Para a gente falar de dupla primeira, segunda, top 3 do futebol brasileiro, porque são 2 grandes jogadores individualmente. Agora, ele depende, claro, do que vai ser o encaixe do time, né? Claro. Na próxima temporada. A gente falou do interesse do Sampaoli. Quando a gente fala de Sampaoli, fala de uma saída qualificada. Rodrigo Caio, que já jogou como volante, Sim. que tem um bom passe, e isso encaixaria. Com o Abel, talvez, a gente está falando de um time mais de saída em velocidade, um time que vai jogar com uma defesa um pouco mais alta, e aí depende da velocidade do Rodrigo Caio, ele aparece bem também. Eu acho que ele se encaixa bem no que é a ideia... Ou que o Abel deve apresentar como ideia de jogo. E essa questão do Fenerbahçe, que tinha a possibilidade de um empréstimo com opção de compra, e esse outro clube da Inglaterra, um clube que não deve ser um clube grande da Inglaterra. A opção do Flamengo melhor, evidentemente. Por isso que eu fiz, Fenerbahçe, né, o futebol turco, né? Só se ele quisesse romper de vez, assim, com pressão e o que é... A dificuldade, óbvio, de se relacionar dentro da histeria do futebol brasileiro. Mas isso não desaparece no Fenerbahçe. A única diferença é que ele seria um estrangeiro dentro desse contexto, né? Talvez um pouco mais alheio, né? A parte da pressão. Mas ele sofreria da mesma forma. Ou jogar numa equipe de menor expressão, mesmo dentro da Premier League, se fosse o caso, talvez não tivesse tanto impacto para ele se a intenção é essa, né? De voltar a ser um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, pensando em seleção brasileira. E aí ele acabaria ficando muito mais escondido num cenário europeu, por mais que fosse no Fenerbahçe ou dentro da Premier League, do que ele fica em evidência no Flamengo se desempenhar bem, né? A gente tem o exemplo do Dedé e do Jeromel muito claros recentemente. Para você que está chegando agora aqui na Central do Mercado, dentro do Tá Na Área, Rodrigo Caio muito próximo de assinar, de ser jogador em definitivo do Flamengo, os 2 clubes, Flamengo e São Paulo conversando, São Paulo aceitando as condições do Flamengo, algo muito bem encaminhado. E lembrando que o Rodrigo Caio tem 4 propostas, né? O São Paulo tem 4 propostas, o Fenerbahçe e um clube da Inglaterra por empréstimo com opção de compra, e também do Grêmio uma situação, uma sondagem, uma consulta. Então ele preferindo o projeto do Flamengo nesse momento, que vai disputar a Libertadores da América do ano que vem, e também tem uma comissão técnica nova, enfim, uma direção nova, com mais investimento. Então o Rodrigo Caio, que precisava de ares novos, aí no Flamengo muito próximo.